Muito bem-vindos ao Cinema Grill, seu rodízio semanal de filmes. Eu sou o Gabriel Reis e, junto da Júlia, vou te contar aí o que a gente assistiu essa semana. No cardápio da semana nós temos Projeto Manhattan. Então o filme que a gente vai falar é o lançamento do Nolan, o Oppenheimer, um filme de 2023, que está nos cinemas agora. Levamos um tempinho para fazer esse episódio, mas a gente assistiu e a gente vai falar extensivamente sobre ele, contar spoilers e tudo. Mas antes de começar, deixa eu chamar aí minha perita em física quântica, que é a Júlia. E aí, Júlia, tudo bem? Tudo bem. Vamos falar desse filme aí, 3 horas. A gente assistiu o primeiro, já teve o episódio de Barbie, né, que é o número 26, né, e agora a gente falou do Oppenheimer, número 27, os dois saíram no mesmo dia. E antes de começar, vamos falar aí, né, de como que você pode entrar em contato com a gente. Então, se alguém quiser mandar um e-mail pra gente, Júlia, como que faz? Eu sempre me confundo. Meu Deus. Podcastcinegril@gmail.com. Você vai estar entrando em contato com o nosso gerente. E no Instagram? É o @cinemagril. E como você pode interagir no próprio Spotify, como que faz? Primeiro, lembrar de dar as estrelinhas lá, 5 estrelinhas, se você ainda não avaliou o podcast. E ali no episódio mesmo, você pode interagir com o nosso gerente, né? Colocando ali algum comentário, alguma sugestão, enfim, o que você achou aí do episódio, de cada episódio que você tá avaliando. É isso aí, gente. Então, lembrando, a gente deixa ali, se você escuta o Spotify, a maioria, pela estatística que a gente tem, a maioria escuta pelo Spotify. Mas enfim, né, os outros também tem ali algum espaço para interação. No Spotify, no próprio descrição ali do episódio, você pode mandar uma mensagem diretamente pra gente. E a gente gostaria muito de interagir mais com vocês, né? A gente teve alguns episódios aí que o pessoal mandou mensagens, então foi bem legal. Então, se você viu, né, o Barbie, se viu o Oppenheimer, quiser conversar com a gente sobre esses filmes, mande ali que a gente vai conversar com vocês. E por último, lembrando, né, que a gente tem esse episódio tradicional, né, do Oppenheimer, mas também tem os episódios do Drive-Thru, que são episódios curtos, de 15 a 20 minutos, geralmente eu sozinho, falando sem spoilers aí de alguns filmes que eu vi ao longo da semana, né? Então, é uma coisa mais curtinha. A gente costuma brincar que o Drive-Thru é pra você ir pro trabalho e esse daqui é pra quando você vai descer pra praia, né? Episódio mais longo, né? Então, sem enrolação, vamos começar a falar desse filme aí de bomba atômica, de física quântica, de... que mais? De política, de... Einstein, grandes nomes, né? De grandes nomes aí da humanidade? Sim. Vamos lá. We imagine a future, and our imaginings horrify us. They won't fear it until they understand it. And they won't understand it until they've used it. Theory will take you only so far. I don't know if we can be trusted with such a weapon. But we have no choice. Muito bem, então Oppenheimer é um filme de 2023, de 3 horas de duração, dirigido pelo Christopher Nolan e estrelado pelo Cillian Murphy, a Emily Blunt, o Matt Damon e o Robert Downey Jr. Então a gente viu nos cinemas, né? Esse, assim, é um cineasta aí que
já tá há algum tempo, né? Já tem algum número de filmes, né? Ele ficou mais famoso quando ele realmente estourou, foi através do A Origem, né? O Inception, que é um filme excelente, né? E desde então a gente foi acompanhando aí os lançamentos dele, né? Eu lembro que, acho que desde Dunkirk, se eu não me engano, eu tô vendo aí, a gente assiste aí no IMAX, né? O lançamento dele. Então são sempre filmes bonitos, né? Ele realmente tenta filmar em película, em IMAX, tudo para ter a melhor aí, qualidade possível. E a gente tava ansioso aí pelo Oppenheimer, né? Já tinha sido anunciado há algum tempo. É um filme, ele é um cara que ele gosta muito de fazer efeitos práticos, né? Pra quem não sabe, efeito prático é realmente fazer a coisa de modo real, né? Não usar CGI. Então, que é uma coisa que realmente eu adoro, né? Eu realmente não sou tão fã de CGI assim como o Nolan também, percebo que não é, né? Então a gente assistiu esse filme por essa razão, por ser alguém importante, um filme importante, embora depois a gente põe nas discussões, talvez eu não sou fã de todos os filmes dele. E o Oppenheimer, então, ele vai acompanhar a história, aí obviamente, do cientista americano J. Robert Oppenheimer, e no seu papel ali no desenvolvimento da bomba atômica na Segunda Guerra Mundial. Então, se você não viu esse filme, imagino que você está escutando esse podcast, você provavelmente deve ter visto, né? Se não viu e quer assistir antes de entrar nos spoilers, pause agora, assista o filme e volte aqui. Se você não se importar, a partir de agora eu vou falar de forma bem objetiva o enredo, e depois, que é a parte mais longa do episódio, a gente vai discutir sobre o filme, o que a gente achou do filme, coisas boas, coisas ruins, né? E até, de certa forma, aí uma breve recapitulação da filmografia do Nolan. Então, 5 segundos aí para você. Muito bem, o Oppenheimer é um americano que estuda física na Europa e se interessa pela área da física quântica. Ele acaba sendo um pioneiro nessa área e retorna para os Estados Unidos para começar a ensinar física quântica na faculdade. Depois que se consegue na Europa a capacidade de chocar um átomo contra o outro, causando uma fissão nuclear, surge a possibilidade da criação de um efeito cascata e, consequentemente, de uma bomba nuclear. Então, nessa corrida armamentista da Segunda Guerra Mundial, ele é relacionado e comanda um grupo de cientistas para a confecção desse artefato. É criado uma região chamada de Los Alamos, que é uma base secreta do governo, uma comunidade no meio do deserto do Novo México, para poder produzir essa bomba atômica antes da Alemanha nazista. O teste da bomba, o estudo piloto, por assim chamar, foi chamado de Trinity. E depois de muita luta, né, muita dificuldade, eles conseguem com sucesso essa explosão atômica, conseguem demonstrar a fissão nuclear e depois disso é construído 2 bombas atômicas. Nesse meio tempo, os alemães saem da guerra, né, sobrando ali do eixo os japoneses, e o governo americano decide usar as 2 bombas atômicas, né, contra os japoneses. Depois do fim da Segunda Guerra Mundial, surge aí a corrida armamentista daí, sim, né, com os soviéticos, que em pouco tempo conseguem também a sua própria bomba nuclear, indicando que existia algum tipo de traidor, algum tipo de espião em Los Alamos. É aí que entra o papel do Lewis Strauss, que é o presidente da Comissão de Energia Atômica. Ele participa dessa fomentação de estudos, né, nessa área de energia atômica, e ele concede uma diretoria de um instituto de estudos avançados em Princeton para o Oppenheimer, onde o Oppenheimer conhece então o Albert Einstein. É a partir daí que o Oppenheimer começa a passar por uma série de investigações e exposições do seu passado, seja através de amantes ou a relação, por exemplo, com um grupo comunista. O objetivo dessa extensa investigação não é julgá-lo de fato, mas sim desmoralizá-lo. O ataque então é revelado que foi conduzido pelo Lewis Strauss, numa tentativa de humilhação pública, uma maneira de uma vingança contra Oppenheimer, que fez o mesmo com ele em outra ocasião. Humilhou ele publicamente. Tempos depois, quando o Strauss vai se candidatar para um cargo de alta patente no governo dos Estados Unidos, o que começa com uma forte impressão, começa com ele indo muito bem nessa entrevista, vai por água abaixo quando os cientistas testemunham contra o Strauss, especialmente em seu tratamento ao Oppenheimer. Muitos anos depois, o Oppenheimer é garantido uma medalha de honra pelos seus trabalhos na criação da bomba atômica, pelo serviço prestado ao governo dos Estados Unidos. E num flashback, que é a última cena do filme, o Einstein avisa sobre o perigo do que ele acabou de criar
e a perseguição política que ele iria sofrer decorrente disso. E o filme acaba aí. Bem, é um filme de 3 horas, né? Acontece bastante coisas, mas pra mim é um filme bem marcado em 2 momentos, né? Antes da gente entrar nesses pormenores, eu queria escutar você um pouco, pra eu tomar minha aguinha aqui, como sempre. Diga aí, o que você achou, Ju, do filme? Achei um bom filme, é um tema difícil, assim, triste, né? De ver sobre ter esses detalhes, mas eu achei que foi um filme bem montado, gostei de assistir no IMAX, assim, agora que você falou dos outros anteriores, é o terceiro que a gente tá vendo em sequência dele lá, né? No IMAX, né? O Dunkirk, o Tenet agora, né? E acho que realmente essa parte visual, ela tem esse ponto... É fantástica, né? Isso aí não tem o que ser falado, né? Isso aí realmente nunca foi uma falha dele, né? Todos os filmes dele são muito bonitos, principalmente esses de orçamento maior, né, dele, né? Então... A Origem, Interstellar, Dunkirk, o Tenet, esse, né? Então todos são filmes que, inegavelmente, são muito bonitos, né? E pra mim, assim, esse filme... O que você achou, assim, então, você falou dessa parte visual, né? Mas, assim, até antes da gente entrar um pouco nesse mérito, o que você achou da história em si, da essência da história? Interessante, né? É um tema que eu, assim, tenho uma certa aversão, né? Fica... triste em lembrar desse episódio que aconteceu na história, assim, né, e todas as repercussões que teve, mas eu acho que teve essa... conseguiu trazer um pouco da dualidade também da pessoa que proporcionou isso em termos de ciência e como ele ficou, né, depois disso, enfim, é um grande feito no sentido de desenvolvimento científico, porém com uma repercussão, infelizmente, muito triste, né, então essa dualidade, né? Como a ciência pode vir pro mal também, né? Sim. Infelizmente, ela foi usada, né, pra dizimar muita gente. A ideia do próprio criador era, às vezes, frear, né? Assim, vou fazer isso como uma espécie de nunca mais desenvolver ali, mas ele só deu um start pra que as coisas provavelmente avançassem. Efeito cascata ali mesmo, né? De fato, né? Que é até a última cena do filme, na verdade, eu acho que a essência, né, do que ficou... Ele montou muito bem a última cena, né? Porque ficou desde o começo ali. Alguma coisa o Albert Einstein disse pro Oppenheimer, né? Talvez nem ele disse isso, mas pro efeito da história, né? Foi um negócio legal, né? E que era que o Oppenheimer falou, não, realmente descobri aí como a gente vai se acabar, né? Na verdade, né? Sim. Então, realmente, a gente descobriu como vai se acabar, né? Porque realmente foi um marco na história moderna, né? Pra mim, eu até depois assim, de ver o filme, fiquei um tempo pensando assim, a razão que o Nolan gostou dessa história, né, quis contar a história do Oppenheimer, né, e depois eu vi, até vendo algumas entrevistas com ele, depois eu fui descobrir que esse filme é baseado num livro, que se chama O Prometeu Americano, que é a história do Robert Oppenheimer, do J. Robert Oppenheimer, né? E pensando bem assim no filme, eu acho que se fosse pra resumir ele, pra mim é um filme que fala sobre o fim da inocência, assim, humana, né? E até uma relação direta do ser humano buscando em ser Deus, assim, né? Então, quando esse negócio do Prometeu, eu fui procurar a lenda de Prometeu, porque é uma lenda grega, né? E em 5 minutos eu vou ler aqui pra vocês, só pra vocês entenderem por da onde que eu tirei essa conclusão de que o filme é sobre o homem tentando ser Deus. Então, a história, então, de Prometheus é a seguinte. Então, a história aí, segundo a grande fonte da Wikipédia. Segundo Hesíodo, foi dada a Prometeu e seu irmão Epimeteu a tarefa de criar os homens e todos os animais. Epimeteu encarregou-se da obra e Prometeu encarregou-se de supervisioná-la. Na obra, Epimeteu atribuiu a cada animal os dons variados de coragem, força, rapidez e sagacidade. Asas a um, garras a outro, uma carapaça protegendo um terceiro e assim por diante. Porém, quando chegou a vez do homem, formou-o de barro. Mas como Epimeteu gastou todos os recursos nos outros animais, recorreu ao seu irmão Prometeu. Este, então, roubou o fogo dos deuses e deu aos homens. Isso assegurou a superioridade dos homens sobre os outros animais. Todavia, o fogo era exclusivo dos deuses. Como castigo a Prometeu, Zeus ordenou a Hefesto
que o acorrentassem no cume do Monte Cáucaso, onde todos os dias uma águia dilacerava seu fígado, que todos os dias regenerava-se. Este castigo devia durar 30.000 anos. Prometeu foi libertado de seu sofrimento por Hércules, que havendo concluído os 12 trabalhos, se dedicou a aventuras. Então, depois de ler isso, né, porque eu fiquei curioso, né, por que esse título pro livro, né, pra biografia, né? Então, o Prometeu americano, né? Então, pra mim, realmente, né, o Prometeu, ele tentou roubar o fogo dos deuses, esse poder dos deuses. Então, pra mim, a história é bem sobre isso, né? Sobre como, através da ciência, o Oppenheimer acabou descobrindo uma capacidade de destruição em massa, que é um poder atribuído aos deuses, né? Então isso eu achei muito interessante do filme, depois que eu comecei a ter mais essa visão sobre a história. Não só propriamente uma biografia do Oppenheimer, né? Mas uma maneira de contar a história humana, né? E como a gente tá num ponto em que tudo mudou depois que isso aconteceu, né? Eu fiquei pensando, até mesmo agora, antes da gente sentar, e que eu não tinha nem tinha escrito na pauta, né? Mas pensando como as coisas hoje, né, em geopolítica, sempre, quando é alguma coisa mais pesada, sempre passam sobre esse assunto de bomba, né? Bomba atômica, bomba H, né? Por exemplo, quando os Estados Unidos invadiu o Iraque, ele falou que tinha armas de destruição em massa aí no Iraque. Até mesmo a guerra que está tendo da Rússia e da Ucrânia, né? Em teoria, os países aliados da Ucrânia deveriam ajudá-lo, mas existe a ameaça da Rússia usar aí bombas atômicas, né? Armas de destruição em massa. Então, ou quando a Coreia do Norte estava fazendo alguns exercícios e também existe sempre. Então agora a gente está num ponto que sempre existe essa ameaça da gente se destruir, de acabar tudo, né? E isso começou aí, né? Então realmente eu acho que é como se fosse a perda da inocência humana, né? Não que o humano era inocente, mas ou talvez assim a gente chegou num ponto que realmente a gente tem o poder de se acabar, né? Totalmente, né? Sim. E eu acho que o filme é interessante nisso, né? E a sensação que ele tinha, que era lançando isso, essa justamente a ideia que ele tinha, né? Era que lançando ia acabar. Ia ser tão, né? Aí eu acho que ele que é o inocente, né? Daí, assim, sobre o Oppenheimer, eu acho que isso é até um ponto que eu queria que você me falasse, assim. Você acha que esse pensamento era um pensamento genuíno mesmo? Ou é uma desculpa? O que você sente assim, em relação a esse ponto dele? Não, acho que inocente não era, até porque se existia a possibilidade de continuar essa fissão ali e daí destruir tudo, e ainda assim eles, mesmo sendo mínima essa chance, eles ainda assim toparam testar, né? Então o inocente ele não era. Esse é o ponto mais interessante. Uma das coisas mais interessantes que eu achei do filme foi bem que existiu uma situação que os caras poderiam acabar com tudo, né? E eles ainda foram em frente, né? Eles tomaram a decisão pela humanidade inteira, né? Um grupo de pessoas ali, né? Pra você ver como que era assim, realmente eles já se achavam deuses mesmo, né? Sim. Podendo morrer pela própria experiência, ainda assim eles decidiram, né? Poucas pessoas ali decidiram uma coisa que poderia repercutir o mundo todo, né? Ia poder ter exterminado a humanidade nessa construção, né? O que me chamou a atenção, né, pensando nessa mesma linha, é aquela cena da salinha lá deles todos decidindo quais cidades que eles iam lançar as bombas, sabe? Sei. Eu fiquei pensando, isso realmente existiu em algum momento, né? Poucas pessoas tendo essa frieza mesmo de falar, não, essa cidade não, porque eu passei minha lua de mel. Eu vou, né? Claro, o filme trouxe justamente pra trazer esse absurdo um pouco, né? Mas deve ter, isso aconteceu com certeza, e eles realmente decidiram ali, sentadinho naquela sala, quem que ia morrer, como se fosse, assim, até brincando com essa coisa de Olimpo, né? Dos gregos, né? Como se fossem os deuses ali sentados. O que a gente vai destruir, né? Sim. Então isso daí é um ponto bem interessante, né? Pra mim, eu acho que isso que torna o personagem do Oppenheimer um cara interessante, porque eu realmente parto, assim, da interpretação de que eu não sei se ele realmente ficou com remorso, sabe? E daí agora eu vou fazer a minha justificativa, né? Primeiro, eu acho que, assim, era a desculpa dele de que vai ser a bomba que vai acabar com as guerras e tal, né? Porque na visão dele, seria a arma que ninguém mais teria acesso, ninguém mais ia conseguir chegar na fórmula ali, né? E que daí só os Estados Unidos teriam, e os Estados Unidos então ia mandar no mundo inteiro, né? Então acho que realmente eu acredito que seria essa a visão, né? E daí, tendo uma pessoa mandando no mundo todo, teria uma paz, né? Só que um ponto interessante, né? Que é bem na segunda parte do filme,
que quando ele começa a ser questionado por que ele não apoiou a bomba H, né? E assim, dá pra ver que ele não tem uma justificativa tão forte, né? Porque ele fez a bomba atômica, porque ele achou que depois da bomba atômica tudo ia acabar e não precisava fazer mais, sabe? Sendo que ele conhece o governo, conhece o ser humano, a gente nunca vai ficar satisfeito, né? Ele conseguiu fazer uma coisa, e até uma coisa científica interessante, que a bomba atômica é feita de fissão, usa de fissão nuclear, né? Então, você chocar um átomo contra o outro, né? E arrebentar o átomo, sei lá. Só termo científico aqui, né? Bem, eu não sou entendido, assim, mas a fissão, eu acredito que seja isso, né? Se eu estiver falando alguma besteira, o ouvinte manda mensagem. E já a bomba H, ela usa fusão nuclear e ela é muito mais potente que a bomba atômica, né? Eu dei uma olhada, não sei se era na ordem assim de 3.000 vezes ou 30.000 vezes mais poderosa, né? Então, assim, é claro que existe essa possibilidade de que ele sentiu que perdeu a mão, né? Que agora, com a bomba H, né? Era um negócio muito mais forte. Mas eu realmente senti do filme que talvez ele não gostou de não ter sido ele que liderou esse projeto, de que dele ter ficado meio de lado assim mesmo, sabe? Porque depois que ficou pronta, aí levaram e isso, daí levaram. A política que definiu, né? Exatamente. Você tocou numa cena que eu acho que talvez foi até... muita gente talvez passou reto ali e não prestou tanta atenção, mas ele tava ansioso para saber notícias de Washington, ele ficou chateado de ter ficado de fora. Da decisão do dia. Né, de não estar lá nas cabeças, né? Ele se sentiu traído porque ele achou que, porque ele desenvolveu, ele ia ser uma pessoa importante de tomar a decisão da bomba, do que fazer. Sim. Então, assim, é claro que, obviamente, ele deve ter algum grau de culpa, mas eu realmente sinto que parte era um pouco de, assim, não inveja, assim, mas ele realmente queria estar no comando de tudo. Ele talvez queria uma visibilidade maior sobre o que ele fez, né? Sim, talvez. Assim. Talvez, eu senti um pouco disso. Até porque a culpa lá, quando ele fala de sangue nas mãos, ele fala, não foi quem desenvolveu, foi quem mandou lançar, que no caso era o presidente. Né? Então ele assim, fala isso no momento, né? O presidente fala isso, né? Isso. O Truman fala isso, né? Que seria... Quem mandou lançar é que tem sangue nas mãos, não quem desenvolveu. E também outro ponto, assim, a justificativa de falar, eu vou jogar uma bomba pra matar um monte de gente, isso vai trazer paz pro mundo, é totalmente errada, né? Porque você quer, se o seu objetivo é paz, acabar com as guerras, você vai lá e destruir, matar um monte de gente, não é o jeito que você... Né, assim, é um jeito muito errado de você tentar conseguir a paz. Não, na verdade. Tanto que não, existia essa ideia, assim, né? Acho que agora, como humanidade, a gente tá mais... menos inocente, né? Porque existia, assim, essas conversas tanto na Primeira, na Segunda Guerra, a guerra pra acabar com todas, né? Quando agora a gente vê que até essa visão é muito eurocentrista, né? Porque sempre existiu guerra em várias partes do mundo, né? Porque as guerras centradas da Europa são as mais faladas e tal, né? Mas assim, era óbvio que não ia acabar tudo, né? Mas eu senti, eu senti que talvez o Nolan ele queria demonstrar assim, como, tanto que logo depois que a bomba caiu, lá tem uma cena meio que ele vê as pessoas queimadas no chão, vê um monte de coisa acontecendo, mas eu achei até que foi um pouco forçado, assim, porque parecia que ele queria que a gente percebesse um remorso nele, só que o restante, pra mim, não pareceu tanto isso, né? Tanto essa angústia dele não estar no comando no dia, na hora H, né? Então, mas isso eu achei interessante dessa... de não deixar claro, né? Exatamente a sensação dele, né? Porque talvez eu tô sendo meio extremo, né? Mas é que eu fico pensando, se o cara realmente pensar na consequência, quantas pessoas, né? Tudo que aconteceu... É um remorso assim, que o cara não ia conseguir viver mais, não ia conseguir trabalhar, né? O cara ia se matar, sei lá, né? Ia acontecer alguma coisa diretamente com ele, né? Mas assim... porque ele sabia claramente o efeito que isso teria, né? Ele desenvolveu mesmo ciente do que ia acontecer, né? Agora a gente tá elucubrando, né? We knew the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him,
takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that one way or another. E o filme, ele claramente ele tem uma estrutura de duas grandes histórias, né? A primeira é a construção da bomba, e depois que a bomba é lançada, a segunda parte daí é esse escrutínio dele, essa investigação dele liderada pelo Strauss, que daí é a segunda parte do filme, né? E daí então ele passa, né? Porque daí é outro ponto interessante. Obviamente que a comunidade mundial não ia ver com bons olhos o que foi feito, né? E eu sinto que eles precisavam de alguma figura, um bode expiatório ali para tornar como um culpado, né? E eles usaram daí do Oppenheimer, né? Nesse sentido. O Strauss usou mais para vingança pessoal, usou ele ali para pôr todo o fardo, né, da construção, pôr em dúvida ali a sua integridade, né, as suas conexões ali, mesmo que leves com o comunismo, ainda mais numa época que estava na Guerra Fria, então tinha um sentimento anti-comunista assim, muito forte, né. Então é a segunda parte do filme, apesar de que milhares de pessoas participaram da construção, né. Em relação a essa segunda parte do filme, o que você achou? Achei que ficou um pouco cansativo, assim. Eu gostei, assim, que, na verdade, ele mesclou, né, um pouco as cenas em preto e branco. No estilo dele, né, que ele gosta de misturar muitos tempos, né. Mas eu achei que foi um pouco cansativo, assim, se prolongou um pouco. Acho que talvez aí um dos pontos que eu coloquei que eu me senti imersa no filme, assim, não fiquei com sono, não fiquei. Mas agora, pensando, talvez essa parte eu teria reduzido um pouco e para diminuir o tempo de filme, né? Que eu acho que 3 horas foi bastante. Apesar de eu não ter sentido tanto, assim, foi um filme interessante que me manteve, tipo, atenta, assim. Acho que ele conseguiu me deixar imersa, porém acho que foi um pouco eu além. acho que aí a gente entra num dos pontos que eu não gostei do filme. Não que eu não gostei, assim, mas é que é difícil. O clímax, claramente, foi o teste do Trinity, né? Que ele até foi toda aquela coisa, que ele ia fazer a bomba explodir, não sei o que, efeito prático. E assim, a cena é muito massa. Não tem dor. Realmente, a cena é muito legal. Quem assistiu sabe que a cena da explosão do Trinity é excelente. Principalmente que ele brinca com aquele conceito, né? Do cursinho lá da velocidade do som, né? Então, quando algo explode muito longe, leva um tempo até a gente perceber o som, e como a bomba estava muito longe, é legal que quando explode a gente só fica observando a beleza ali do fogo, no silêncio, a respiração dos atores ali, né, de todo mundo ali junto, e de repente um super barulho, né? Sim. Acho que teve até alguém no cinema que tomou um susto, foi engraçado, assim, então, e até eu tava vendo uns memes dessa cena, assim, né, que o pessoal toma esse silêncio e de repente um barulhão, né? Então, muito bonito, a cena muito massa. Só que daí, como que você vai passar esse clímax, né? Eu acho que talvez a estrutura do filme, ele botou o clímax no meio do filme. Teve muita coisa depois. E daí depois, assim, foi interessantinho, foi legalzinho e tal, foi legal. Mas assim, pareceu mais como um epílogo, né? E não conseguiu pegar tanto quanto a metade do filme, né? Eu acho que realmente isso prejudicou um pouquinho o filme. Ficou um pouco chato, um monte de entrevista, um monte de gente. Foi legal, assim, de rever pessoas que às vezes estavam lá trabalhando, e ver o outro lado, né, o pessoal. Mas eu achei que estendeu um pouco, né? Realmente, talvez deixar o clímax mais pro final, ele, né? Foi uma cena muito boa e daí depois acabou arrastando um pouco, né? Acho que ele queria fazer essas duas personalidades se confrontando, né? O Strauss e o Oppenheimer. Só que a gente teve pouquíssimo tempo de tela do Strauss, assim, né? Pra gerar esse antagonismo tão forte, talvez que ele imaginaria, né? Apesar da atuação do Robert Downey Jr. tá excelente, né? Tá todo mundo muito bem nesse filme, né? Uma das coisas eu gostei muito do principal, eu achei que ficou muito bem no papel, né? O Cillian realmente... né? Assim, não sei, acho que combinou muito com a história, né? Não, e você vai ver fotos, ele não só parece muito, mas assim, ele realmente atuou muito bem, né? Sim. E o Robert Downey Jr. também foi muito bem, gostei muito da atuação dele. E depois eu vi também, por isso que eu acho que às vezes é legal o pessoal... Eu não gosto de ver nenhum trailer, coisa do tipo, mas depois de eu ver filme eu gosto de ver o trailer, tentar ver algumas entrevistas, até pra você tentar às vezes entender qual que era que ele queria fazer, né?
E tem uma coisa bem interessante sobre essa questão do Strauss e do Oppenheimer. E olha a coincidência, né? Esses tempos a gente assistiu, né? Eu queria fazer um episódio, mas a Júlia dormiu no filme, infelizmente. Que eu acho que talvez é o filme que eu mais gostei de assistir nesse ano, até agora. Que foi o filme Amadeus. Mas eu posso... E, nossa, assim, se você não viu esse filme, Amadeus, que conta a história ali do Mozart, principalmente contada através do italiano Salieri, é um filme excelente. Eu adorei esse filme, fiquei obcecado com esse filme depois do tempo que eu fiquei assistindo. E, assim, uma das melhores atuações que eu já vi, assim, realmente, assim, do Salieri. O Mozart tá excelente, mas o Salieri realmente é a estrela do filme. E o Nolan falou que ele pensou muito nessa relação do Salieri e do Mozart para criar essa relação do Oppenheimer com o Strauss, né? Porque no filme, sem spoiler, do Amadeus, é o Salieri, que é ali um regente ali da corte, que é um regente muito famoso, italiano, e ele contando como ele conheceu o Mozart e tal, e o filme todo é essa brincadeira assim, da inveja, mas também da devoção que ele tem com o Mozart, porque é um gênio, né? Então ele acha que ele queria recriar essa sensação. Só que eu senti falta do Strauss mesmo pra gente criar. Eu não senti que teve essa você me mostrar uma cena de 2-3 minutos do Oppenheimer tirando sarro do Strauss, só isso não vai ser o suficiente pra eu sentir esse grande embate da segunda parte, sabe? Sim. Talvez uma parte, por isso que eu acho que o Amadeus é tão forte assim nesse filme, é porque a história do Mozart é contada através do Salieri. O Salieri falando o tempo todo, narrando o tempo todo. Já que não, é o Oppenheimer e o Strauss tem algumas falas, né? A gente não é a história do Oppenheimer contada através do Strauss. Então a gente não sente esse embate de personalidades tão forte quanto foi a inspiração do Nolan pro filme, que foi o Amadeus, né? Então eu achei que assim, dá pra ver que o Strauss ele admira o Oppenheimer, mas ele depois essa relação, né, acaba se desfazendo, mas nunca é aquela coisa assim tão satisfatória, tão bem desenhada assim, né? E você já tomou um tempão do filme pra contar a construção da bomba atômica, então realmente a segunda parte sofre muito com isso pra mim. É muito personagem, eu senti um pouco confuso até onde que tava acontecendo, o que tava, assim, os julgamentos, as entrevistas lá, a comissão secreta, achei que tinha muito personagem pra estar acompanhando muita informação, assim. Eu achei um pouco difícil de acompanhar. E aqui também tem outra coisa que eu não gostei do filme, que, coitada, assim, eu não tenho nada contra ela, a Florence Pugh, mas ela foi um personagem totalmente inútil pra história, que ela faz a personagem da amante lá do Oppenheimer, sabe? As duas tiveram um pouco assim, a Emily Blunt é uma excelente atriz, né? Excelente atriz. Eu gosto muito do Sicário, né? Que é o filme que ela tá como principal, né? Nossa, um filmaço de ação. Eu achei ela uma excelente atriz. Nossa, mas eu achei muito desperdiçado, porque explorou basicamente nada do filme, né? Assim, ela bebia um pouco mais e eles não se davam tão bem. Sim. Beleza, assim, sabe? Daí foi uma coisa que dava pra ter... Será ou que então precisava, né? melhor ou tirado, né? A gente, acho que conforme o tempo vai passando, a gente vai ficando mais nesse sentido, né? Porque se você vê uma coisa no filme e fica pensando, precisava dessa cena, sabe? Tipo, E assim, a Florence Pugh lá, a amante, tem alguma cena dela que você faz assim, é por isso que o Oppenheimer gosta dela? Porque ela tá sempre maltratando o cara de forma aleatória, assim. Sim. Não quer flores, joga flor no lixo. Não quer que ele fique falando com ela na rua. Tipo, é uma guria mó estranha. Sim. Assim, não é explicado a razão disso. E também não tem tanta importância para a história. Assim, é claro, depois na parte da investigação lá entra que ela era comunista, era lá do partido e tal. Mas assim, nunca chega a ser aquela coisa tão interessante de ser vista, né? Então eu achei que foi uma pena, porque daí foram duas atrizes de peso, né? Que meio que desperdiçadas, assim, né? Pouco usadas, assim, né? Também achei. Então, assim, isso realmente foi outro ponto, né? Pensando no tempo total, aí tinha várias coisinhas pra tirar, né? Exatamente. Então, acho que essas pequenas coisas, pra mim, deu uma impactada, assim, no filme, assim, pra mim, sabe? Mas, assim, é interessante que até a conclusão do filme ali, que no fim os cientistas, eles
apesar de ter... o Oppenheimer, depois que lançou a bomba atômica, ficou meio à margem, né? Os cientistas se uniram para defender ele lá no Senado e acabar, né, com a derrocada ali do Strauss, né? Que é a parte final do filme que o Strauss não consegue ali o que ele queria e vai pra última cena lá, que é a conversa do Einstein com o Oppenheimer, dizendo, né, quais as consequências do que ele fez. Então, que pegou o fogo dos deuses, né, fechando a mitologia aí do Prometheus, né, que foi bem interessante. Até a última imagem do filme são várias bombas atômicas explodindo no mundo, né. Então isso é bem interessante. Um outro filme que me lembrou muito, então a gente falou de Amadeus, né, mas outro filme que eu adoro esse filme, e é um filme de super-herói que me lembrou muito esse filme, é o filme The Watchmen. Lembra desse filme? Então é um filme que é do Zack Snyder. Não sei se o pessoal aí já assistiu esse filme, mas é um filme que eu sou muito fã, já vi algumas vezes. E enfim, ele acompanha um grupo de super-heróis na Guerra Fria, e é uma história alternativa que acontece que um desses super-heróis, ele tem a capacidade, que é o Dr. Manhattan, dito assim, né, de forma óbvia, referência à vida real, né, porque o Projeto Manhattan era o projeto da criação da bomba atômica. E esse Dr. Manhattan, que é um super-herói, ele virou um super-herói porque ele era um físico quântico, que acabou tendo uma experiência lá, acabou sofrendo lá fissão, não sei o que aconteceu com ele, mas ele daí vira um homem radioativo com poder de destruir tudo, e ele vira uma espécie de bomba atômica. E no filme, justamente, os Estados Unidos usa ele como uma arma de dissolução, então daí ele vai no Vietnã, mata todo mundo, e daí consegue fazer ganhar ali, fazer essa pressão na Rússia, né? Só que o filme vai muito além disso, que eu não vou dar spoilers, mas é um dos melhores finais que eu acho, assim, de filme. Eu adoro como esse filme fecha. E ele brinca muito com essa questão do poder, né, das bombas atômicas, dessa questão atômica como dissolução, né? E que eu até falei, né, no começo, acabei antecipando as coisas que eu tinha notado aqui até, de que a gente vive na era que isso daí realmente funciona, né? Como a gente vê a Ucrânia sendo invadida e não tá acontecendo nada, porque existe esse medo, né? Até as várias represálias que existem, por exemplo, ao Irã, porque o Irã enriquece urânio para a produção de armas atômicas, né? Então, é interessante que agora saiu do mundo de que o Oppenheimer imaginava que seria só os Estados Unidos para um mundo que vários países, Índia, Paquistão, China, Rússia, Israel, tem bombas atômicas e usam disso uma forma de dissolução para os que não têm. E se você quiser ter, você é sancionado economicamente. Não quero entrar no ponto político da coisa, mas dizer de que realmente foi um ponto de mudança completa aí na humanidade, né? E acho até interessante falando nisso, né? A imagem que me marcou bastante ali quando eles estão no projeto, eles vão colocando bolinha de gude ali dentro de um aquário, assim, que é o que eles precisam de material, de urânio, sei lá qual que era o material que eles precisam, eu não lembro agora o que eles estavam fazendo, mas o que parece tão pouquinho e tem esse poder enorme, assim, né? Tipo, tava enchendo o aquáriozinho, aí foi colocando até que finalmente completou, pensando nessa arma tão pequena, né, comparado com esse poder que tem, e acaba sendo uma ameaça silenciosa, assim, né? Sim. Dentro desse contexto mundial, assim, né? Algo muito pequeno, mas que tem um poder absurdo, assim, né? E acaba conseguindo manter essas relações aí. Sim. Agora, e pensar, é bem interessante isso, né? Ele brincou muito com essa questão da uma coisa minúscula ali, né? Que acabou gerando tudo isso, né? E é um filme que ele tem uma coisa que eu estranhei desse filme, né? A gente falou das principais coisas, assim, de como talvez foi um potencial perdido, né? Da Florence Pugh e da Emily Blunt, né? Mas tem vários personagens famosos, assim, com papéis assim, de 1 minuto, que eu não entendi qual que foi essa lógica aí, né? Por exemplo, tinha o Casey Affleck, que ele faz um papel daquele, que é um ator famoso, né? Que faz o papel daquele... não sei que patente, mas que ele faz parte do exército americano, que aperta ali o Oppenheimer uma hora que o Oppenheimer quer dedurar um amigo dele. Tem outra cena que aparece o Malik lá, esqueci o primeiro nome dele, mas é o outro ator lá, o que interpretou depois, que fez lá o filme do Queen, lá o principal, ele aparece ali do nada, aleatório, né? Então é engraçado que eles usam alguns papéis ali que eu não entendi muito bem assim essa escolha, mas enfim, né?
muitos personagens, né? Talvez assim, introduziu vários, né? Inclusive, daí, esse era o ponto que eu queria entrar. Um dos cientistas lá, o Edward Teller, até o que faz a bomba de hidrogênio, que tem um sotaque bem pesado, ele é atuado pelo Benny Safdie, que faz parte dos irmãos Safdie, que são 2 irmãos que são diretores, que já tem 3, 4 filmes. Um deles, um dos filmes que eu mais gosto, que é o Joias Brutas. Então, é o diretor de Joias Brutas ali, aquele cara, um dos irmãos, né? E eu tenho raiva deles porque eu gostei tanto do Joias Brutas, e já faz acho que uns 5, 6 anos que esse filme saiu. E nada de novo filme deles, sabe? Eu vi que eles estão produzindo algum, mas assim, nada do filme deles. Eles são 2 caras jovens, né? Que podia estar fazendo alguma coisa, mas eu percebi principalmente que esse Ben, ele foi meio pro lado da atuação, porque teve uns 2, 3 filmes já que eu vi dele, ele atuando. Mas eu quero que ele pare de atuar, não que eu tenha nada contra a atuação, mas eu quero ver um novo filme dele, né? Porque eu achei Joias Brutas tão legal. E também tem um outro filme que é o Bom Comportamento, que é com o Robert Pattinson, que é um excelente filme também, que são deles. E, pô, eles estão aí um tempo já e não sai nada novo. Acho que nem lembro de quando foi. Aquele Licorice Pizza do Paul Thomas Anderson também, ele tá... Não, ele não é diretor, ele tá atuando nesse filme também. Então vira e mexe, ele tá atuando um outro filme, né? E não tá fazendo o filme dele, que raiva. Esse cara aí eu tô de olho, né? Mas, enfim, ele atua bem também. Eu acho ele um cara bem marcante, assim, né? Ele faz um bom papel do contraponto ali do Oppenheimer, né? Talvez ele poderia ser melhor explorado, né? Talvez se você pegasse essa lógica... Ele é mais misterioso, assim, tem um jeitão mais fechado, assim, desconfiado. Depois eu fui ver até sobre ele, ele é húngaro, na verdade, e tem todo um mistério através dele, e ele teve a ideia da fusão nuclear, e daí a bomba H, né? Esse filme, ele... Então, assim, que nem eu falei, assim, eu não encaro tanto um filme, é claro, é uma biografia, né? Só que é uma biografia mais focada nos momentos mais importantes da vida do cara, né? Que a gente já até conversou disso, né, no podcast, né? Que eu acho que pra mim a biografia não precisa falar, o Oppenheimer nasceu... Não, às vezes é até pior, né? Os pais do Oppenheimer nasceram, daí foram pra escola, daí... porque eu acho muito chato, né? Eu gostei que ele assumiu do ponto que ele já tava lá na Europa, conheceu o pessoal, né? E foi pros pontos principais, não contou como ele morreu, nada do tipo, né? Só no final ele sendo condecorado ali, meio como se dando a volta por cima ali daquela humilhação pública, né? De tudo que eles tiveram que passar. Porque era como... o Einstein via, né? Você acabou descobrindo uma coisa, né, muito perigosa, e você vai ter que ser a pessoa que vai pagar por isso por um tempo, mas daqui a um tempo eles vão te gratificar aí e você vai seguir a sua vida normalmente, né? Então, assim, se ele seguiu ou não a vida normalmente dele, daí fica a discussão, né? Tem gente que fala que não, tem gente que fala que sim, mas enfim. Até mesmo aquele texto que ele leu, isso eu tava vendo também, que é de um texto em sânscrito, lá que eu virei o Destruidor de Mundos e tal. Depois eu fui ver sobre esse trecho, e existe até uma interpretação diferente, na verdade, porque é de um texto religioso, né? Hindu, se eu não me engano. E ele tem até uma interpretação diferente, lendo um pouco mais, que não é um deus hindu falando ali para um guerreiro, dizendo assim que, assim, posso estar simplificando demais, né? Mas no sentido de que às vezes você tem que fazer algo ruim porque é o seu dever. Assim, é um texto que quando ele fala ali parece algo de arrependimento, mas se você vê o texto inteiro, assim, uma passagem do texto inteiro, é mais relacionado assim, a você às vezes tem que tomar decisões difíceis e fazer... Então, quando ele recita esse texto, eu não tenho certeza se ele realmente sente que ele fez o que ele teve que fazer, ou ele se arrepende do que ele fez, né? A minha sensação é arrependimento. Eu senti, assim, talvez foi a ideia que o filme quis passar mesmo, né? Mas é interessante até essa mesma discussão, né? Sim. Se ele se arrependeu tanto, assim, que eu acho que... Nossa, moleque, não sei, né? Imagina conviver com... Mas, assim, mas aí que tá, a gente centralizou nele, mas e o resto do grupo? Todos conviveram com essa edição. E eles sabiam o que estavam fazendo, né? Sim. Quando eles testaram o Trinity lá e a capacidade de poder do Trinity, eles sabiam o que estavam fazendo, não era... Sabiam que ia matar milhares e milhares de pessoas.
Sim. Foi depois que aconteceu? E que celebraram um monte que deu tudo Exatamente. certo, né? Então, assim, pra mim não cola tanto esse negócio, sabe? Uhum. Eu acho que talvez ele ficou incomodado depois, porque daí o Teller prosseguiu ali, né, com outras coisas. Talvez porque ele tinha na visão dele que ele ia se tornar o cara dos Estados Unidos e tudo ia passar por ele, e não foi o que aconteceu. Talvez ele imaginou um poder além do que era, né, tinha um papel científico ali, né? Mas exatamente. Acho que ele imaginou que isso impulsionaria ele pra uma admiração mundial, Mundial, assim, né, política, né, que ele ia virar um... né? Talvez e até isso que motivou ele a seguir, né, com isso. Ele provavelmente achou que ia ter uma grande visibilidade, né? Uhum. Não, e claro, teve, né, mas acho que não da maneira... Ele queria, talvez, ter mais... converter isso em poder, né, político, né, coisa do tipo, né. A impressão que tem é essa, né. E comparando agora, assim, em relação ao filme, tem mais algo que você lembra que você queria falar? Assim, teve essa questão também histórica, né? Assim, eu sabia geral do que a gente estuda, mas eu gostei de conhecer um pouquinho da construção ali do Los Alamos, né? E daí eu tava dando uma olhada que é um tema que é um filme que traz coisas reais, mas tinha umas coisas que eles mudaram da história real, que tinha 4 coisas que eu achei interessante, que eles falam que essa região do Los Alamos era um lugar inabitado, mas na verdade existia bastante gente morando, principalmente imigrantes hispânicos ali, então era uma região que tinha gente, né? Apesar de, né, no filme falar que era totalmente isolado, tinha pessoas lá, então eles testaram e fizeram coisa ali onde tinha gente ou desalojaram, né? Uma questão histórica ali. Com relação ao Einstein, aquela conversa eu achei muito legal, assim, porque eu não tinha me dado conta da temporalidade, né, da época que criou, e o Einstein também existia na época, né? Porque eu sou meio ruim, assim, às vezes de data e tudo. Muita coisa coexiste, a gente não tem ideia. Eu fiquei na curiosidade, mas eles falaram, o que eu tinha visto ali é que não tem registro que ele foi consultar Einstein pra saber se poderia destruir tudo. Mas que eles tiveram contato, sim, né? Tem fotos deles juntos e tal. Foi o que eu imaginei, assim, né? E tudo bem, assim, não precisa ser... eu não sou dessa pilha, assim, tem que ser exatamente como aconteceu, né? Sim. Eu achei que pro questão da história, pro drama da história, foi muito massa eles terem conversado. Eu nem imaginei temporalmente que eles teriam vivido na mesma época, tipo, tiveram contato, assim, até porque são nomes que a gente acha que às vezes é mais antigo do que a bomba atômica, que na minha visão era mais recente, mas na verdade não, né, temporalmente eles estiveram juntos. E do outro, que é o envenenamento lá que acontece, em princípio seria o Niels Bohr, né, que também é outro nome grande que a gente vê, mas também falou que isso não aconteceu, não seria esse a pessoa que seria quase... Não, e eu vi também que acho que ele nem fez isso. Então, assim, tinha, isso aí tudo tinha coisas mais efeitos dramáticos no filme também, né. E a outra coisa que tinha, né, que no filme aparece que seria um espião, mas a princípio, historicamente, fala que tinha, acho que pelo menos 3 pessoas que eram espiões ali, que levaram as coisas pra Rússia depois. Né? Então eu achei interessante conhecer um pouquinho mais, assim, eu tinha, acho que uma visão muito básica, assim, né, o filme trouxe alguns elementos históricos que eu achei interessantes, assim. Thanks for convening at short notice. I can't believe it. Well, here we are. It's an atomic test. The Russians have a bomb. We're supposed to be years ahead of them, but what were you guys doing in Los Alamos? And how many people were in these open discussions? Too many compartmentalization was supposed to be the protocol. We were in a race against the Nazis. So now the race is against the Soviets. Not unless we started. Robert, they just fired a starting gun. What's the nature of the device they detonated? Data indicates it may have been a plutonium implosion device. Like the one you built at Los Alamos. Muito bem, e agora indo para um outro segmento aí do podcast, desse episódio, eu queria saber, assim, o Nolan ele já tem vários filmes agora, esse ponto aí, e eu queria, assim, claro, a gente gosta desse negócio de comparar, né, claro que às vezes os filmes são temáticas muito diferentes, e eu queria que você falasse em relação aos outros filmes que você assistiu dele, o que você achou do Oppenheimer?
comparado, assim, na sua totalidade. Eu acho que talvez o melhor filme, na minha opinião, dele, né, dos que a gente assistiu, é o Origem, né? Uhum. Acho que é um filme muito diferente, assim, criativo e me marcou bastante, né? E a gente assistiu não faz tanto tempo, a gente reassistiu ele. Não, mas eu tenho ele mais fresco, assim, de quão legal ele é. Uhum. Assim, mas faz tempo, mas eu tinha assistido quando lançou e daí a gente viu Já junto faz depois. Tempo, mas é um filme tão que eu às vezes não tenho uma memória tão boa, consigo me lembrar bem da história e gosto, um filme marcante pra mim, né? O do Dunkirk eu gostei muito também. Achei que o jeito de contar a história, que era coisas, tipo, 3 tempos, né? Ele gosta desse negócio, né? Que era uma parte acontecendo na terra, outra no ar e outra no mar. E coisas assim, tipo, a do ar em segundos, outra era em tempo. Eu gostei bastante do jeito que o filme foi montado. Uhum. O Tenet médio, assim, e esse, assim, eu gostei talvez um pouquinho mais do que do Tenet, mas acho que os 2 primeiros melhor, assim. A Origem talvez em primeiro lugar, Dunkirk segundo e daí... Mas você tá esquecendo de 2, que eu sei que você viu também. Que a gente viu. Que é o Amnésia e que é o Prestígio. Se esqueceu, não tem problema. Então... O Origem, ele é tão marcante que mesmo... Então, o primeiro filme dele é um que eu não assisti. Que eu acho que é o It Following. Eu não sei exatamente a tradução em português. E daí tem o Amnésia, que esse filme é muito bom. Eu adoro esse filme. Pra mim, é o melhor filme dele. Não quero ser o hipster, nada do tipo, mas é que eu gosto muito desse filme. Mas acho que realmente empatado, e às vezes talvez, assim, até tenho dúvida de dizer, mas realmente a Origem ali, ele se superou, assim, né? Que ele conseguiu usar, ele gosta dessa brincadeira de tempo, né? Porque o Amnésia, pra quem não viu esse filme, ele é um cara que a esposa dele foi assassinada, e ele sofreu um golpe na cabeça nesse dia que a esposa do cara foi assassinada. E o cara não consegue formar memórias novas. A última memória assim, que ele consolidou foi da noite da mulher dele morrendo. Então ele acorda, não lembra de nada, vive aquele dia e no final da noite ele dorme e no outro dia ele não lembra mais de nada. Então, e daí ele decide então investigar o assassino da sua mulher. Então ele começa a se tatuar as investigações, anotar no papel e começa a produzir. Daí todo dia ele tem que acordar e ler aquilo, entender tudo que tá acontecendo para seguir com o dia dele nessa caça aí do assassino da sua mulher. E o massa do filme, que eu acho assim que ele foi muito diferenciado, né? Que daí o filme ele é feito totalmente fora de ordem. E não é assim, fora de ordem tipo Pulp Fiction, por exemplo. É realmente fora de ordem total, assim, eu não sei explicar, mas não tenho nenhum filme parecido com esse, assim. Que é realmente, assim, o começo no fim, mas assim, você não entende nada e a coisa vai como se fosse fragmentos de memória. E esse filme eu gosto muito. Mas a Origem também eu acho excelente. Daí teve o Prestígio, que pra mim é o pior filme dele. Acho que eu não vi Eu não gostei desse filme, que são 2 mágicos lá que ficam se brigando lá, acho que assim. vi, Nossa, mas eu achei totalmente esquecível. Achei que foi uma boa caída, assim, na qualidade. Daí ele foi pro Interestelar, que é muito... Tem gente que não gosta, mas eu gosto. Eu acho o Interestelar um baita filme. Acho um filme muito interessante, assim. Gosto bastante da atuação de todo mundo ali. Daí ele vai pro Dunkirk. Já o Dunkirk eu tenho uma visão diferente de ti, sabe? Que a gente viu no cinema e tudo. Mas, nossa, é um filme que pouco tempo depois eu já nem lembrava muito que existia. Eu não achei uma experiência tão marcante, assim, que ficou comigo. Um filme que eu lembro, assim, direto, sabe? Achei um filme, bonito. Mas só, assim, pra mim. Não foi um filme marcante, assim. Não achei um filme tão interessante. Daí, depois do que veio o Tenet, né? A gente viu, logo ali na questão da pandemia, começou a reabrir. A gente viu no cinema, viu no IMAX. E o Tenet, eu acho que daí ele começa a ter... Pra mim, um problema do Tenet é que ele não tem, assim, envolvimento emocional quase zero, assim, né? Do protagonista. Eu sinto que o protagonista... meio que faz as coisas por fazer, assim, né? Ele quer salvar a guria lá. Então, assim, é um filme que eu acho que em quesito de ação é excelente. Assim, não tem... Assim, o Nolan é muito bom em bolar as cenas de ação, né? E a equipe dele, né? De que a parte final lá, que é uma guerra do pessoal que tá indo pro tempo da frente, que o pessoal do tempo indo no tempo reverso, né? Pra quem não viu o filme, não vai ficar totalmente confuso do que eu tô falando agora. Pra quem já assistiu o Tenet sabe da cena que eu tô falando, né? Da guerra na parte final. É muito massa assistir, aquela cena é muito boa. Mas o filme como um todo... Visualmente, os filmes dele são... eu acho que o Tenet, ele dá um grau a mais nessa cena final, que eu acho
da filmografia dele, talvez uma das melhores, assim, essa da guerra do ao contrário ali, o pessoal indo pra frente, indo pra trás, uma loucura, assim, é muito massa. Tem cenas muito boas, só que eu acho que ele pesou tanto nas cenas de ação que eu não sinto um pouco a emoção do personagem principal com os outros ali. Enfim, não vou contar spoilers, né? Mas eu achei que ele deu uma caída. Né? E já o Oppenheimer, eu sinto que ele voltou a dar uma equilibrada. Eu acho que, em comparação aos últimos dois, ali com o Dunkirk, com o Tenet é melhor. Eu achei que ele deu uma recuperada nesse sentido, sabe? Tem uma coisa do Nolan que às vezes me incomoda um pouquinho. É que eu acho que ele pesa um pouco nessa parte do marketing muito pesado de... eu vou... Tem uns vídeos de promoção dele ali que ele... eu fiz na película, no IMAX, a melhor qualidade, daí mostrava o rolo lá, o rolo lá de sei lá quantos quilômetros e não sei o que, e o lugar certo que você tem que sentar pra poder assistir o filme, sabe? É muita coisa arada, assim, sabe? É muita propaganda, assim, da visão, né? Sendo que, é claro, é legal ver um filme bonito, um filme que faz, assim... as coisas de forma prática, como ele fez, né? O Tenet, por exemplo, tem literalmente um avião batendo num galpão, né? E ele fez isso de forma real. Mas, é claro, o Tenet é justamente a prova de que só isso não funciona. E eu senti que o Oppenheimer, ele realmente deu um passo a mais, porque ele contou uma história muito interessante da humanidade. Sim. Então não foi só a visão da bomba, que foi linda de ver. Realmente teve um fundo, né, que a gente até ficou conversando aqui, que foi interessante de acompanhar, né? Então Sim. Acho que nesse sentido foi um filme que ele melhorou, ele realmente acho que deu uma recuperada em relação aos dois últimos dele, que não estava tão legal, né? Se fosse pensar na lógica de nota, que nota que você daria para Oppenheimer? Acho que 8. 8, uma nota 8 acima da média. Sim. A gente chegou no consenso aqui que nesse podcast 6 é a média, e qualquer coisa acima de 6 é acima da média. Sim. Esse? Tá bom. Então, pra mim, quer falar uma frase final? Então, antes não fale a frase final ainda, porque eu tenho mais uma pergunta antes disso. Então, eu me atropelei, não devia ter pedido a nota agora. Eu me atropelei, mas assim, então, nota, assim, no seco, eu realmente acho que é um filme acima da média, então nota 7, tá? A antepenúltima pergunta, antes da gente ir para a última frase de avaliação aí do Oppenheimer, comentários finais, bem, claro que são filmes bem diferentes, né? Mas pelo propósito da diversão, porque foram dois filmes que decidiram serem lançados no mesmo dia, dois filmes que têm um orçamento gigantesco, dois filmes que existiu até uma discussão, uma briga do que assistir primeiro, qual que é a ordem certa, ver um, ver o outro, e existe uma comparação muito grande, né? E a gente está no ponto que a gente fez o episódio do Barbie logo em seguida, assim, acho que até me orgulho disso. Foi na sexta, né? A gente viu quinta... Fez na sexta e sábado a gente já lançou. Então até me orgulho disso, porque eu fui ver depois até muito podcast grande a gente lançou antes dos grandes podcasts que tem até acesso ao filme até antes da gente, sabe? Legal. Então eu achei muito massa isso, né? Então ficou um episódio bem legal, então pessoal, assista aí, né? Se você viu o episódio 26 do Barbie. Então, comparado com o Barbie, o que você achou? Qual que você gostou mais e por quê? Vou jogar a lenha na fogueira. Nossa, é meio difícil, porque os dois filmes são bem diferentes em termos de tudo, né? Assim, são filmes totalmente diferentes. Apesar de eu ter gostado bastante do Oppenheimer, né? Eu acho que, assim, um filme que tem mais a ver, que eu gostei mais de assistir pela temática, acho que pelo visual, tudo ainda, eu acho que eu gostei mais de Barbie. Apesar de ter, assim... pro meu interesse, assim, né? Achei que foi um filme que é mais meu estilo, assim, né? Entendi. Casou mais contigo, assim. Isso, mas eu gosto, né? Gostei de conhecer, mas talvez entre os dois, se eu fosse pra escolher um, Barbie acho que foi o que eu gostei mais. Entendi. Acho que pra mim, acho que os dois filmes, ele tem um certo problema que eles talvez não acabem de uma maneira tão impactante. Mas eu acho que o Barbie sofre muito no terço final. Assim, cada tempo mais que passa, eu fico pensando que realmente a conclusão da história achei que foi mal feita, que nem a gente explorou na Barbie, né? E agora tem gente que me xinga ou que não me xinga, mas assim, até se você quiser entrar nessa discussão, comenta aí, manda mensagem pra a gente ler aqui, né? Mas eu realmente achei que Barbie acabou mal, assim. Achei que a Greta e o Noah, sei lá se faltou criatividade, ou a conclusão da história achei que foi ruim, né?
E já que, assim, foi... É claro que, obviamente, tem uma decaída no terço final, que a gente explicou, mas eu sinto que ele conseguiu fechar de uma maneira mais uniforme, pra mim, pelo menos, né? Então, comparando os dois, eu realmente acho que gostei um pouco mais de Oppenheimer, na verdade. Mas não que eu não gostei de Barbie, eu só acho que, infelizmente, é um filme que sofre muito o terço final. Mas é claro, né? Quem tá ganhando de lavada em bilheteria e gente assistindo é Barbie, né? Então, isso é só minha opinião. Não quer dizer nada. E acho que ambos têm suas coisas boas e coisas que poderiam melhorar, assim como a gente discutiu no podcast, né? E as temáticas são muito diferentes, assim. É difícil comparar coisas tão diferentes, assim, com né? Certeza. Por causa de interesses, enfim. Não, e momentos diferentes, né? Que a gente falou até quando... Acho que, não sei se foi no episódio da Gianna e Dilma, né? Que a gente até comentou, né? Que a Greta e o Nolan são em momentos de diretores totalmente diferentes, né? Sim, a Greta é relativamente jovem, ela só fez 2, 3 filmes, né? Sim. Esse é o 4º filme da Greta, e o Nolan acho que já fez 8, 9, acho que esse é o 11º filme do Nolan. Então um já definiu muito bem seu estilo, né? E a Greta ainda tá definindo, né? Então isso não quer dizer que os próximos filmes dela vão ter, às vezes vão ser os melhores filmes dela, tão por vir, né? Eu realmente acredito nisso, até porque eu gostei de Lady Bird, gostei de Adoráveis Mulheres. E o Nolan já tá no ponto que ele tá com o gosto dele definido, né? Eu sinto que ele deu um ajustinho aqui. Eu acho que ele percebeu que o pessoal já não tava tanto se envolvendo tanto com os filmes dele emocionalmente, né? Então ele realmente, acho que ele tentou dar uma ajustadinha. Talvez botou 2 personagens meio, para essa razão, talvez a esposa e a amante, né? Mas que ficaram meio avulso, né? Então talvez é um jeito dele, assim, talvez mais sóbrio, né? Mas o Origem tem muito cunho emocional, né? Então, exatamente. Por isso talvez que a Origem é um excelente filme, né? E o Amnésia também, né? O Amnésia Sim. é o marido procurando o assassino da esposa, né? Tem coisa mais emocional que isso, né? Sim. E a Origem é um pai querendo ver os filhos, né? Tem coisa mais emocional que isso. Só que não, daí depois você... Tenet, o que é Tenet? É o cara que é um agente secreto que aleatoriamente conhece uma mulher lá que ele, por alguma razão, se importa com ela. Da história. Então, exatamente. É por isso que eu falo do grande vantagem da Origem, porque eu tenho uma memória pequena pra filmes, assim, então eu lembro bem de coisas muito marcantes. Tipo, outros filmes, assim, eu posso até ter assistido, mas não é que nem você, que lembra muito detalhe. Mas a Origem, então você falou que faz muito tempo que a gente viu, eu lembro da história, então é um filme realmente que, tipo, é diferenciado, assim. Sim. Né? Então, assim, o momento, né, dos dois é bem diferente. E claro, né, por exemplo, o Nolan fez lá o Prestígio, que eu acho um filme péssimo, assim, acho um filme horrível. E foi no começo da carreira dele, então isso daí vai variando, né? Então tem o certo e errado. O legal, né, como a gente falou, foi esse movimento, né? Muita gente foi assistir, foi bem legal. O Barbie teve esse mérito do marketing muito bem feito, né? Com certeza, e a publicidade foi excelente. E acho que o efeito que teve, né, em trazer esse tema, né, acho que como a gente conversou, então quem não assistiu, ouça, né, se você quiser, às vezes mesmo que não assistiu o filme, pra ter uma ideia de que o filme trata, enfim, né, pra entender um pouquinho mais. Até pra desmistificar, né, eu senti, sim. e eu senti, né, que a gente conversou isso no podcast da Barbie, né, de que um preconceito com o filme, né? Sim. E deixando claro que aqui nesse podcast não tem preconceito com filme nenhum, só com filme ruim, né? E ainda assim, às vezes... E ainda assim a gente assiste, né? Então... Se é um filme ruim, legal. Não, com alguma coisa e o preconceito diferente. do filme é ruim eu assisto o filme, daí sim eu falo que é ruim, mas eu não vou deixar de assistir, né? Então teve esse preconceito até meio parte assim de né? Tipo, a Barbie não pode ver, mas filme de bonequinho que sai todo ano aí, tudo bem, sabe? Tem essa bobeirada, né? Então, eu gostei bastante de ter feito esse podcast da Barbie. E foi, no final, uma boa experiência os dois, né? Sim. A Barbie não tinha pra IMAX, né? Então, isso querendo não dar uma perdida. Mas esse Oppenheimer na IMAX foi muito legal. Mas acho que o Barbie não tinha tanta essa questão de qualidade visual. Num cinema normal, assim, né? Mas eu acho que esse do... a explosão, as coisas. Não, foi bem impactante, né? O problema IMAX... é que daí a gente saiu do shopping e daí nosso carro deu pau lá no meio do shopping. Acho que a gente ocupou nossa mente de levar o carro pra casa, teve que arrumar, guinchar. Enfim, daí a gente não pensou tanto, né? Mas foi muito impactante sair do cinema, né? Então, Oppenheimer foi excelente. Sim. Mas, então, frase final sobre Oppenheimer com a sua nota, repetindo a sua nota. Era isso que eu devia ter feito antes. Então, a nota 8. Pra mim, a frase final acho que é a angústia, o conflito da genialidade versus consequência, assim, de uma grande descoberta que foi usada por mal, assim. Então, acho que é um pouco isso, assim. Pra mim, talvez, não sei como é que ele conviveu com isso, mas pensando, né, colocando no lugar
da pessoa que inventou, assim, jamais conseguiria conviver com essa ideia de que tanta gente morreu, né? Tipo, a partir de uma coisa inventada, né? Acho que esse peso, pra mim, pode ser que o outro falou, o sangue tá na minha mão, o presidente que mandou lançar, mas quem, tipo, operacionalizou isso e tornou uma possibilidade do presidente mandar, também assume uma culpa grande, assim. Eu acho que ele, pra mim, é uma pessoa, assim, que usou a genialidade de uma forma ruim, assim. Acho que pode até justificar, queria ter paz, mas não, na minha visão, acho que não é essa forma de... Infelizmente, pra mim, ele é assim... Não, mas é que aí você tá entrando no mérito do personagem, não do filme, né? Mas, enfim, acho que o resumo é isso. Esse conflito aí de gênio versus as consequências. Eu acho que pra mim, eu gostei muito dessa comparação ali do Prometheus, né? Que ele usou esse livro, de que é um filme sobre o homem descobrindo a capacidade de agir, né, entre aspas, aí, como Deus, né? Como exterminar sua própria raça. Então, nesse sentido, achei um tema muito interessante, um filme muito interessante de ser feito. Achei um filme que, visualmente, nunca dá pra falar do Nolan, assim, realmente maravilhoso. Filme que tem algumas arestas que talvez pudessem ser aparadas, né? Personagens talvez um pouco desnecessários, um terço final que poderia ser encurtado, ou talvez essa relação com o Stroll, se ele queria fazer algo parecido com esse filme lendário aí, esse filme que foi maravilhoso, que foi Amadeus, talvez contar a história do Oppenheimer através de Strauss, e daí a gente criar uma sensação assim de briga, de amizade / inveja / ressentimento mais interessante. E daí, por causa disso, o filme acaba numa nota um pouquinho pior. O filme, uma hora ou outra, ele parece que ele tenta fazer você se compadecer do Oppenheimer. Pra mim não funciona, pra outros podem funcionar. E tudo bem, né? Eu não acho que o filme ele tem essa função de defender ou nem acusar. Ele tá contando, e claro, ele tá usando, não é uma reprodução fiel, né? Ele tá usando, não é um documentário, e até mesmo o documentário ele é enviesado, né? Mas assim, ele tá mostrando algumas cenas, dramatizando outras, né? E ainda assim o resultado bom. Acho que se tivesse aparado essas arestas, o filme ia se beneficiar bem mais. Mas ainda assim o filme é acima da média, nota 7. Muito bem, terminamos esse episódio. Muito obrigado por ter escutado até aqui, né? Mais de 1 hora novamente, né? A gente acaba se empolgando aí nos episódios, é sempre bom conversar, né? Só lembrando então, né? Você pode nos seguir nas redes sociais. Se você não segue ainda no Instagram, @cinemagril, pode mandar um e-mail para o podcastcinegril@gmail.com. Se eu falei muito rápido, tem na descrição do episódio tudo isso. Tem a lista dos filmes que a gente está assistindo, né? Que a gente assiste, né? A gente tá, assim, desde que desses últimos episódios a gente viu bastante filme, na verdade, né? Então, o excelente Amadeus, que eu queria tentar tirar um tempo e falar um pouquinho mais, né? Alguns filmes bons, outros não tanto. Mas lembrar que daqui a um tempo sai episódios aí do Drive-Thru, que daí eu falo de forma mais breve sobre alguns filmes. Você pode nos seguir também no Spotify, nos agregadores aí de podcast, né? Isso ajuda bastante a gente, tá? A mais pessoas terem acesso. Então, se você está escutando isso, não custa nada. Abre ali o aplicativo e siga esse podcast. E outra coisa que não custa nada, talvez só um pouquinho da sua internet, é você avaliar o podcast ali. Vai ter algum espaço para você dar as estrelas. E se você gostou, nos dê as 5 estrelas. Isso também ajuda bastante a gente. Agosto agora a gente tem muitos planos, né, Júlia? Quais são os planos? Não é uma promessa, vai. É sim, é uma promessa? Eu tô falando pros ouvintes. A gente quer reassistir a filmografia do Kleber Mendonça, né? Que é talvez um dos filmes mais conhecidos é o Bacurau, mas tem os outros filmes que a gente vai reassistir também. Que é o Aquários e o Som ao Redor, né? E daí, dia 20, se a gente não engano, né? É o lançamento do documentário dele que a gente quer assistir. Isso, que é o novo filme dele, né? Que foi pra Cannes e tudo, bem falado. Vamos ver, que se chama Retratos Fantasmas, né? Então é um diretor brasileiro importante. E o plano, né? Que é um plano que a gente já tinha, que eu já tinha com esse podcast, né? Agora a gente já tá com um pouco mais de rodagem, né? A gente
fazer de vez em quando, né? Porque dá um trabalhinho, algum especial de filmografias, né? Então ele tem uma filmografia curta, então a gente tem a ideia, vamos ver, Sim, de assistir os 3 filmes e fazer um especial num episódio sobre os 3 filmes e depois, né, do Retratos Fantasmas. Outra coisa, né, recado, parece até igreja aí, quem é católico na missa, né, no final só os recados, né, dos eventos e tudo, né. Outra coisa, amanhã é o lançamento do Asteroid City, o novo filme do Wes Anderson. E vamos ver, né, se isso rola, se é um filme interessante para ter um podcast ou não. O Crônica Crônica Francesa, né, que foi outro filme do Wes Anderson, a gente assistiu no cinema também, mas esse já eu gostei. É um filme que é dividido em 3 partes, né, 3 histórias. A primeira é muito boa, com o Benício Del Toro lá, do pintor lá que faz um afresco na prisão e tal, é bem legal. E os outros 2 são bem mais ou menos. Eu particularmente, esse tempo do diretor, eu acho que eu sou um pouco contra corrente nessa, mas eu realmente sinto que o Wes Anderson, os últimos 2 para 3 filmes dele, tá numa descendente, assim, pra mim pelo menos, tá? Pra vocês verem Você não gosta, né? Pra vocês verem como aqui nesse podcast não existe preconceito, eu vou assistir o filme, apesar de eu não gostar. Você não gosta assim, dele, né? Os filmes que eu assisti, eu não achei. Eu acho visualmente bonitos, mas eu não é aquele diretor que me pega, assim. Mas eu vou assistir. Aí, se for. Eu falo a verdade, né? Se for um filme legal pra gente fazer um podcast, eu topo fazer mesmo, que eu não tenha gostado do filme. Acho que é a riqueza da gente ter opiniões diferentes, muitas vezes, né? Mas ainda assim quero ver, vou dar a chance de ser novo filme. Eu acho que o primeiro terço dele ali, alguns primeiros 5, 6 coisas que ele fez, eu acho que são bem melhores do que os depois, assim, né? Mas meu favorito é o Moonrise Kingdom, né? Que ele até ganhou o Oscar, né? E tudo. Eu acho que é o melhor filme dele. Ele tem... Então, esse é o ponto. Você tocou no ponto que eu tenho um pouco problema, assim, com os últimos dele, que às vezes é muito bonito, mas a consistência não é tão legal, assim. E ele tem uma paixão, assim, que eu não entendo, de fazer umas histórias meio que sem fim, umas histórias com uma conclusão meio... Sei lá. Eu acho que às vezes ele peca um pouquinho nisso, né? Então, por exemplo, o Grande Hotel Budapeste eu não gosto. Não gostei, assim, do Crônica Francesa. A Ilha dos Cachorros é legal, mas também, assim, é legal, é só o legal. Assim, acho que um que você não viu, que eu acho que você deveria tentar, se você quiser, é o Excêntricos Tenenbaums, que esse é um filme que eu gosto bastante, que é um filme que eu acho que ele tem um monte de ator famoso também, Ben Stiller, Owen Wilson, e aí por aí vai, né? O Bill Murray sempre aparece nos filmes dele também. E daí o Moonrise Kingdom, eu acho que 2 filmes aí pra introduzir aí o Wes Anderson. É o Moonrise Kingdom. Você não gostou muito, né? É que daí você não gostou do Moonrise Kingdom, eu realmente acho que os outros você não vai gostar, porque eu acho que é o melhor assim, dele, né? É bonito visualmente, mas eu acho que minha história pra mim não vai, assim, tanto. No filme não sei, não me pega tanto, assim. Não é meu estilo. É gosto, né? É gosto. Mas eu vou dar uma chance pra você não. Tá bom. Vamos assistir, daí a gente, se for legal, a gente faz um episódio inteiro, senão vai só no drive-thru mesmo. Beleza. E vamos fazer um fechamento aí? Fala alguma coisa aí pra fechar esse episódio. A última coisa que vai ser escutada nesse episódio. Ixi. Não sei. Beleza, muito bem. Até a próxima semana e muito obrigado. Obrigada, pessoal.